Chamo-me Tudor, nasci na Moldávia e vivo agora em Portugal. Tenho 27 anos e adoro viajar. Tive uma infância espetacular. Acho que foi uma grande infância. Acho que aprendi muito a nível de vida. Lembro-me perfeitamente com os meus irmãos e com os meus avós a fazermos inúmeras coisas. Tenho um irmão mais velho e depois tenho uma irmã também, que é a mais velha. Eu sou o mais novo. Eu tive uma ligação muito forte com os meus avós porque, na altura, há uns anos atrás, a minha mãe separou-se do meu pai e ficamos com a minha mãe, mas os meus avós é que eram os meus pais também. E antes de emigrarmos para Portugal, a minha mãe veio cá durante 3 anos e nós, nesta altura, tínhamos ficado com os meus avós e aprendi imenso com eles. Acho que foi muito bem educado por eles. Eu lembro-me mais do meu avô, ele é que era mais o de falar de coisas da vida. Lembro-me que ele dizia uma vez que perguntou-me, foi a mim que me perguntou, qual é a língua mais falada no mundo. E eu, sabendo pouco, mas assumia que era o inglês, e disse inglês. E ele, não é o inglês, a língua mais falada é a língua muda, é a língua que não falas, é tudo por gestos. Tu vais a um país, tu até podes falar inglês, mas vais a um país e ele não fala minimamente inglês, só a língua dele, e falas por gestos, por isso. Sempre assumi que a língua mais falada do mundo é a língua por gestos. Lembro-me de uma vaga memória que foi aos 13 anos, quando viemos para Portugal, e foi uma decisão já tomada pela minha mãe e por nós. Vivemos em Portugal, à procura de uma vida melhor. E lembro-me que na altura já os meus avós já tinham morrido. Não foi fácil. E já não tínhamos... Ficou um vazio lá, porque os meus avós era tudo para nós. E depois de eles terem morrido, nós viemos para Portugal e foi um bocadinho complicado, mas acho que foi a decisão mais bem tomada por nós. Lembro-me de um amigo da minha mãe vir-nos pescar com a carrinha para nos levar para a capital, e depois da capital talvez seja a minha primeira viagem que fiz, de todas as viagens que fiz até agora. Esta foi uma viagem de 3 dias de autocarro, e pronto, foi da capital da Moldávia, de Chisinau, até Portugal. Foi 3 dias no autocarro. E eu lembro-me de deixar os meus amigos para trás, as casas, a nossa casa, a casa dos meus avós, as ruas, todas as pessoas que conhecíamos lá. O medo não era tão grande. Acho que se fosse o único filho era muito mais complicado. E ir com os meus irmãos foi melhor. Tornou a ida a Portugal mais fácil. Se não me engano, o segundo ou terceiro dia nós já estávamos na escola. Foi em setembro, por acaso calhou na altura quando começava o ano letivo, e logo passado uns dias já estávamos na escola sem saber dizer bom dia em português. E foi muito giro. Foi desafiante, porque não falas com ninguém e depois tens inserido numa turma de 20 alunos, com a professora que também ninguém fala contigo, são os teus irmãos que só os via no intervalo. Foi complicado no início, mas acho que se consegue. Tudo é possível. Tinha na turma uns colegas que estavam sempre ao pé de mim e a tentar ajudar-me e a tentar perceber o que é que eu queria. Não falando português, era difícil perceber
e às vezes precisava de uma caneta, de ir à casa de banho, era desafiante também, porque nem todos olhavam para ti da mesma forma. Talvez uns viam-te... Discriminado? Não me senti discriminado, acho que não. Acho que depende também muito de ti, como as pessoas olham para ti. Acho que certas pessoas olhavam de não conheces, mas és um estranho, fica aí, e outras pessoas tentavam meter conversa contigo. Acho que é relativo, tudo depende de ti, como encaras tudo depende de ti como encaras a situação. Teve muito a ver com os meus avós terem-me dado aquela estaleca para a vida, a língua acho que focámos-nos todos, o meu irmão e a minha irmã, nós os três focámos-nos bastante em aprender e tínhamos sempre a televisão em casa, para a escola estávamos sempre a falar com os amigos em português, houve sempre conexão em português e mesmo depois da escola, com os amigos da rua, havia sempre o português e acho que foi fácil, sim. Acho que foi fácil, a língua portuguesa foi fácil para mim. Para eu ter um amigo não é muito difícil, basta gostar de viajar, ter uma mente aberta, de ser maluco, de fazer aventuras malucas e também de aproveitar bem a vida. O amor acho que já existe dentro de nós, não é impossível viver sem amor. Pode ser amor por pessoas, por animais, por fazer algo. Acho que o amor existe sempre. Agora, por exemplo, o amor pelos meus avós foi... Eu acho que só me apercebi que gostava tanto deles quando eles morreram. Acho que eu tinha sempre a ligação boa com eles, mas acho que nunca dei tanto valor, só depois deles terem morrido. Acho que foi um abra-olhos, mesmo com 13, 14 anos, percebi isso. E eles foram muito importantes para mim. Acho que foi, não sei, não podia ter melhor que eles e foi difícil a situação toda que aconteceu, que a minha mãe não estava connosco na altura que eles morreram e não foi fácil, mas eu só me apercebi que eu gostava muito deles depois deles terem morrido. A maioria das vezes é quando perdes alguém, só depois é que dás valor, mesmo sendo um amigo. Depois de perderes, nunca mais falares com ele e sabes que precisas dele, acho que sim, pode ser também um amor. O amor pelos meus irmãos foi sempre um amor super normal, nunca tivemos uma ligação de falar de coisas mais profundas, acho que foi sempre de mais brincadeira e coisas básicas, mas acho que tivemos sempre unidos, acho que foi uma coisa importante. E o que a minha mãe nos transmitiu foi de estarmos sempre unidos entre nós. Com a minha mãe é um grande amor, agora penso, todo o amor que dei aos meus avós acho que foi pouco, então tento dar este amor à minha mãe, que às vezes não é fácil. Depende, porque tenho que pensar que não sei o dia da manhã, é um bocado o lema esse, então tento lhe dar o amor possível. E sempre que vejo a minha mãe, talvez um abraço, mas não costuma acontecer, é 2 beijinhos. Eu acho que o que importa mais é com a minha mãe, estamos os dois a beber um café e a falar sobre um assunto. Não interessa o assunto, mas estamos a discutir sobre alguma coisa. Acho que é a parte importante de ter a minha mãe, o que eu tento perceber também é isso. E não é levar a minha mãe para uma viagem, ou levar a minha mãe a um café, basta estamos em casa e a almoçar, por exemplo, e a falar sobre um assunto qualquer. Acho que é importante para a minha mãe. Meu pai, então, à volta dos 6 anos, a minha mãe e o meu pai separaram-se e depois tive pequena ligação com ele, mas desde que vim para Portugal e até mesmo na Moldávia não tive ligação com ele. Depois a minha mãe e o meu pai se separarem, acho que... Porque eu, como tinha sempre os meus avós, então eram os meus... Não eram os meus primeiros pais, mas eram os que também davam muito suporte. E foi
foi que depois distraiu de não ter pai. E eu, como sendo também o mais novo, acho que o meu irmão e a minha irmã não sei se eles sentiram mais, é uma boa questão. Não sei, mas eu não senti assim tanto. Não. Não, como não tínhamos tanta conversa aberta, então acho que as coisas foram correndo, a vida foi correndo e nunca se pôs essa questão se eles sentiram mais a falta ou não. Mas eu não me lembro de ter sofrido, ou talvez na altura tenha sido difícil, mas o que foi mais difícil foi sim o passo depois dos meus avós terem morrido e tomamos a decisão de vir para Portugal. E a parte difícil foi a parte financeira cá em Portugal, porque era a minha mãe com nós os três. E não foi fácil, quase nunca via a minha mãe. Eu depois da escola vinha para casa e fazíamos os trabalhos de casa, íamos à rua, mas raramente vinha a minha mãe. Esta foi a parte difícil, que estávamos os três a estudar e era a minha mãe que suportava a casa. Eu lembro-me de uma vez ter visto uns ténis nos chineses, acho que era 6 euros ténis. Acho que foi a pior altura nossa cá em Portugal e tinhas visto uns ténis que eu queria muito e acho que custava à volta de 6 euros os ténis, era uma coisa super barata. E eu a pedir a minha mãe para me comprar, mas a minha mãe disse que não conseguia, que tínhamos que esperar e estava a tentar dar uma volta para não ter que me comprar os ténis, eram apenas 6 euros e eu depois, pronto, percebi que as coisas não estavam a correr tão bem e a minha mãe acabou por me comprar os ténis, mas eu acabei por não pedir coisas. Então tu percebeste que... Sim, percebi, sim, que a minha mãe estava sempre a trabalhar de um lado ao outro, vinha só à noite a casa, ia de manhã e isso foi a fase mais complicada até alguém começar a trabalhar ou a arranjar um pequeno trabalho para tentar ajudar. Sim, estou mais ou menos independente da minha mãe. Às vezes durmo na casa dela, às vezes não, mas sim, sou independente da minha mãe. Então, o amor pela minha namorada, nós já estamos juntos há 8 anos. Acho que é uma história de amor bonita, quando nos encontramos. Foi a correr, eu estava a correr, ela estava a andar. E depois meti conversa com ela e foi desde aí até agora. E acho que o que sentimos um pelo outro é muito forte. Talvez seja difícil eu transmitir a ela, eu acho que transmito, mas não é o suficiente. Mas acho que também ela sente o que eu quero transmitir para ela. Sinto que às vezes não preciso de falar, ela já sabe o que quero transmitir. Combinamos muito um com o outro e o estilo de vida que temos e o estilo de vida que queremos para o futuro, acho que encaixa muito um com o outro. E ela tem-me dado um suporte enorme pelas minhas decisões, que agora no ano passado e tenho estado a tomar decisões grandes e eu tenho medo de fazer erros da vida, mas é com isso que aprendemos. Tenho medo de errar, mas também é com os erros é que vais aprender, então ela tem-me ajudado imenso a tomar decisões que são muito importantes para mim no futuro e isso conta muito para mim. Então, diferenças culturais minhas e com a minha namorada na nossa relação. E acho que considero mais português do que moldavo, porque tenho basicamente tudo aqui em Portugal, mas tenho algumas coisas da Moldávia que às vezes acho que não chocamos por causa disso. Acho que são muitas poucas coisas, acho que é mais as coisas que a minha família me transmite, que é ter filhos, né? Ter uma família, ter uma casa e nada disso está a acontecer. E está tudo bem para mim e para a minha namorada, nós é que escolhemos. Está a acontecer o quê? É viajar e queremos aproveitar um bocado a vida. Então acho que os choques culturais acabam por ser ok, porque considero mais português do que moldavo, então não há tanto choque cultural, sim.
Na altura dos meus avós, e eu acho que era muito... não havia tanto a parte de explorar novos destinos, ou no máximo ir até à capital e voltar para casa, mas não havia muito. Não sei se era uma mente mais fechada ou se era aquilo que a comunidade transmitia, aquilo que existia, e acabava por ser aquilo, e a maioria das pessoas não tentavam optar outro caminho. Não digo que seja errado, mas sim, era muito à base de casar-se muito cedo, aos 20 anos, menos 18, 20, casarem-se, terem filhos, haver algum casamento. E acho que isto acaba por um bocado por não conheceres a pessoa. Eu estou junto com a minha namorada há 8 anos, e a minha namorada, e há muitos anos atrás não... Tinhas uma namorada e tinhas que logo de casar, não conhecias muito bem, acho eu, não conhecias muito bem a pessoa e acabavas por te casar, e depois podia acontecer, como aconteceu com a minha mãe, não houve conexão e separaram-se. E acho que hoje em dia, talvez uma mente mais aberta e pensa-se melhor. E também acho que a mulher, em geral, tem mais direito. Muitos anos atrás, possivelmente, não havia o 50-50, e hoje em dia acho que ainda é complicado, mas ainda não existe o 50 mulher, 50 homem. Devia de ser, é 100% ou 100% de acordo, não há volta a dar, mas como há muitos anos atrás era um homem que mandava mais, e ele é que tomava mais decisões. Hoje em dia já não é tanto. E hoje em dia também as pessoas, falo por nós, querem aproveitar mais a vida, acho eu. Talvez ao comprares uma casa, teres filhos, teres um trabalho estável e ficares por lá, depois acaba por ser difícil tentares experimentar outras coisas, que é viajar. Uma das coisas mais importantes para mim, acho que é viajar. E ao teres isso, ficas um bocado preso, torna-se mais difícil experimentar esse tipo de coisas. A liberdade que havia há muitos anos atrás era muito limitada, sim. Acho que era muito limitada e não tinhas tanto direito à tua expressão, e hoje em dia tens mais. Eu já tinha uma ideia, antes de começar a viagem, já tinha uma ideia há muito tempo atrás, de que queria fazer uma viagem grande, porque eu já tinha feito, há uns anos atrás, um Interrail pela Europa com os amigos, que é andar de comboio em várias cidades pela Europa, e adorei a ideia, e a partir daí fui fazendo pequenas viagens com a minha namorada, sozinho, com amigos, e aquele bichinho estava-se a tornar forte. E eu queria muito explorar outros destinos, e tive sempre aquela coisinha de ir uns meses, de ir um tempo e explorar e também conhecer-me a mim próprio. E esta ideia saiu ao de cima, também foi a ajuda com a minha namorada. Acho que ela ajudou muito, porque não foi uma decisão fácil, mas foi tomada. Quando toma uma decisão tem que ser feita. E a ideia de ir para Portugal, à Moldávia, à boleia, eu já tinha andado à boleia, às vezes, já tinha feito umas boleias e achei a coisa interessante. E como eu já conheço muitos portugueses a andarem à boleia, e é desafiante, é interessante, mas é desafiante. Da maneira como pensas, da maneira como esperas para alguém para te ajudar. E achei que seria interessante ir à Moldávia. Eu tinha um plano desta grande viagem, tinha alguns destinos planeados, mas nada concreto. Gosto de ir ao Sabor de Vento, é ir e alguém diz-me, olha, vai conhecer aquilo é giro, vai até ali, e eu acabo sempre por seguir também o que as pessoas me dizem. Ir até à Moldávia foi giro, adorei. Eu tinha um budget estipulado e eu queria tornar a viagem mais interessante. Então estipulei, ok, no máximo podes gastar 10 euros por dia até à Moldávia. Assim que comecei uma sexta-feira, e assim comecei,
estipulei hoje, só posso gastar 10 euros, amanhã 10 euros até chegar à Moldávia. Era um máximo budget para tudo. E o que é que eu pensei? Ok, vou acampar, vou levar ao camping gás, que eu também gosto muito de acampar, e vou aproveitar isso. Acabei por gastar menos. Porquê? Porque as pessoas davam-me sempre comida. Eu saí de casa, da minha namorada, e ela levou-me 15 minutos de carro até uma entrada para uma autoestrada. Que é a entrada para a autoestrada e vais para a minha direção era Espanha. Era a direção que eu queria ir e autoestradas é o ideal para as boleias, para andar grandes distâncias. E ela deixou-me lá e esperei a volta de 40 minutos, mas foi um bocado estranho, as pessoas todas, foi às 8 da manhã, estava tudo aí a trabalhar, olhavam para mim e era assim um bocado estranho, era a minha primeira vez, a primeira pessoa, esperei e ainda houve um acidente. Houve um acidente à minha frente, eu tive que ir para outro sítio para tentar apanhar boleias e passado, não sei, acho que foi 10 minutos ou menos, tinha parado uma carrinha, que era um amigo meu, curiosamente. Ele levou-me até Évora e a partir daí fiz Espanha, França, Itália, fiz muito por autoestrada. E o que é que eu pensei? A autoestrada está-se a tornar fácil e havia muitas pessoas a parar e estava-se a tornar fácil demais. O que é que eu pensei? Ok, vou experimentar as nacionais, que é mais difícil. As pessoas não se deslocam de uma cidade para a outra tão fácil, em mais vilas, e a coisa tornou-se mais interessante. Conheci mais pessoas, andava menos, o progresso de Portugal até Moldávia tornou-se mais lento, mas ao mesmo tempo tornou-se mais desafiante. O meu amigo deixou-me e logo passado 10 minutos parou um carro com uma matrícula da Alemanha. E eu, ok, que estranho, uma matrícula da Alemanha aqui. E perguntei-lhe, olha, podes-me levar até a Espanha, posso ir contigo? E ele, sim, vem. E depois pelo caminho percebi que ele não ia até a Espanha, ele ia até a Alemanha. Então era a boleia ideal ou era demasiado ideal para mim? Entretanto, eu pensei, ok, isto está a ser demasiado fácil, mas não vou até à Alemanha porque a viagem, eu quero é aventura, quero conhecer mais pessoas, quero ter mais desafios. O que é que eu pensei? Ok, vou contigo faço a Espanha toda, mas depois fico lá. E ele ia seguir ligeiramente para o norte e eu mudei de direção e fui um bocadinho para sul. Tenho uma história interessante, eu estava à boleia na Croácia, e foi a primeira pessoa que encontrei que também estava à boleia. Era uma rapariga de 18 anos, acho eu, muito nova. E eu depois fui logo meter conversa com ela, porque já não falava com pessoas há muito tempo e estava-se a tornar um bocado aborrecido. E eu depois comecei a falar com ela, então fomos à boleia juntos até Sérvia. Entretanto, eu não estava a perceber, mas depois ela contou melhor, ela ia de Inglaterra até a Turquia, à boleia, e o objetivo dela era encontrar-se com o namorado, que era um namorado do Irão, e eles iam se casar na Turquia. E achei interessante essa história. Mas o mais interessante é que eu ainda levava a tenda comigo, ainda tinha um colchão de cama, um saco de cama, se tivesse frio, ainda me tapava, ainda estava bem. Ela dormia ao ar livre. Não tinha tenda, tinha só uma espécie de uma manta para pôr no chão para não se molhar e dormia ao ar livre. Eu achei aquilo, e eu achar que eu estava a fazer uma viagem aventureira e super difícil e eu ainda lhe ofereci para ela dormir na tenda e eu dormir na rua, que era para ela se sentir pelo menos um bocado acolhida na tenda. Ela disse, não, eu faço isso há anos, isso para mim é super normal. Então achei, ok, isto dela está a fazer um desafio muito mais acima do meu. E achei interessante a história da vida dela. Comecei em Portugal, depois fui até Espanha, França, Itália. Depois de Itália entrei em Eslovénia, só um bocadinho. Fiz Croácia toda, Sérvia, Roménia e depois Moldávia. Os 14 anos foi sempre em Portugal e nunca tinha voltado à Moldávia. E como tu viste depois de 14 anos? Estava a adorar estar lá. Foi giro porque eu em Roménia já tinha começado. Em Roménia, como é parecido ao moldavo, já estava a começar a falar romeno, já não havia inglês, e foi giro já começar a sentir a Moldávia. E depois chegar à fronteira foi aquele entusiasmo de entrar no país. E ainda andei à boleia na Moldávia
experimentei também a boleia lá e depois fui para a capital e depois eu queria ir para a minha aldeia. Eu queria ir lá e lembrar-me das coisas, ir ver a minha casa, ir ver a casa dos meus avós. Acho que foi muito giro ir lá. Estava em bom estado, a casa dos meus avós estava em bom estado e a minha também, estavam todas como eu me lembrava, naquelas escadas, algumas árvores, aquela rua onde existia aquela poça sempre, íamos lá brincar com os sapos. Acho que estava idêntico, muitas coisas não sabia, mas depois de estar 5 minutos a olhar para um sítio, lembrava-me das coisas. Foi muito giro. E da parte do rio também, que é muito importante. Brincávamos muito no rio, a pescar, saltar de uma das fontes para dentro da água, brincar na lama, brincar com pedras junto ao rio. E andei sempre a explorar aqueles sítios todos. Eu queria explorar ao máximo todos os bocadinhos, todos os detalhes para me recordar ao máximo da infância. Na nossa casa não está a viver ninguém, mas existe uma pessoa que comprou a casa e está a remodelar a casa. Não sei se no futuro vai continuar a viver lá. Está a ser remodelada. A casa dos meus avós foi remodelada e está em muito bom estado. Mas é casa antiga, é casa tradicional da Moldávia, tem muitos anos. Mas foi remodelada, de momento não vive lá ninguém. Mas vocês que venderam as casas? Sim, vendemos as casas, sim. Então como Foi tu precisão. voltaste para lá? Eu voltei, eu fiquei na casa do meu tio, na casa de conhecidos. Mas como te sentiste? Por exemplo, tu voltaste para a tua casa, onde tu cresceste, Sim. e depois lá agora já estão outras pessoas lá que estão a viver. Foi difícil, eu achava que eu quando entrei dentro de casa, quando entrei dentro do quintal, para mim aquilo era meu. Mas eu sabia que aquilo não é meu, mas sentia que aquilo, ok, isto pertencia-me, então foi... Não foi... Acho que não foi mau, não foi um sentimento mau, foi um sentimento bom, porque lembro-me das coisas boas de lá e ao deixar a casa lá sozinho, sem ninguém, ao menos alguém estava lá a manter a casa e não acabava por cair. Acho que o objetivo era mais esse, era não deixar a casa sem ninguém e acabava por cair aos pecados, talvez, e ninguém ir lá ou ver pessoas lá e estragar a casa, não sei. Então acho que foi uma boa decisão, mas estar lá sentia que aquilo era meu, mas eu sabia lá no fundo que aquilo não me pertencia. E as pessoas que estavam lá a viver, eles... Acolheram-me logo. Podia visitar o que quisesse, quando quisesse, podia tirar fotografias e vídeos, que eu queria também tirar umas fotografias e fazer uns vídeos para ter como memória, e acolheram-me facilmente. Na casa onde nós vivíamos, estava lá a mãe do filho, que tinha comprado a casa, ela estava lá e disse que podia entrar e podia ver o que quisesse, e na casa dos meus avós foi a mesma coisa. Andei dentro de casa, andei no quintal a ver tudo. Foi giro. Tive sempre saudades da Moldávia. Eu já era para ter ido, mas já tinha comprado o bilhete, e entretanto foi o Covid. Entretanto, como houve a altura da guerra da Ucrânia logo no início, desconfiámos um bocado, então acabámos por não ir. E parece que foi adiando e parece que o destino não queria que eu fosse lá. E acho que foi o momento ideal para ir à Moldávia, desta forma à boleia. Então, a minha ideia era, eu queria conhecer muito o Sudeste Asiático e o Médio Oriente. Mas pensei, ok, vou fazer esses países, então e a Moldávia vai ficar para o último? Não, a Moldávia tem que ser o primeiro. Já que não vou lá há muito tempo, tenho que conhecer a Moldávia, que a Moldávia tem muito para dar. E fiz a boleia até à Moldávia e o destino seguinte foi a Arábia Saudita. Comprei um bilhete de avião e depois fui para a Arábia Saudita, porque também tinha lá a irmã da minha namorada, que estuda lá, e aproveitei, fui lá visitá-la e queria também conhecer o país. Queria conhecer a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita há uns anos atrás é que abriu visto para o turismo e é um país ainda virgem para conhecer de turismo. E achei interessante explorar a Arábia Saudita. É um grande choque cultural, porque é muito diferente a nível de comida, a nível de religião não tem nada a ver, a nível de transportes públicos. Porquê? Porque não existe. E, por exemplo, na Arábia Saudita eles não têm transportes públicos.
como aquilo é tanto deserto e tem, as cidades são todas afastadas umas das outras, eles não têm, ou eu não descobri lá nenhum transporte público e andam todos de carro e aquilo é deserto, tem a cidade, depois deserto, infinito, cidade, deserto, infinito, cidade, mas também claro que tens montanhas e verde e tens a parte das praias, também é muito bonito. Na altura do pôr do sol, sobre as dunas, sobre a areia, é incrível. E ao nascer do sol também. O melhor foi com a minha namorada, nós encontramos-nos no Sri Lanka, depois de ter feito Arábia Saudita, Omã e Irão, sozinho. Fiz 2 meses sozinho e depois encontrei-me com a minha namorada no Sri Lanka e estávamos numa praia espetacular e o pôr do sol estava incrível. Era o céu todo, é que não havia nenhuma pequena parte, era o céu todo, estava com uma cor incrível, era cor-de-rosa com laranja e tinhas umas nuvens que espalhava a cor pelo céu todo, era espetacular. E estávamos, era por volta das 8 e estávamos na praia com palmeiras assim viradas para a praia, para o mar e a água estava quente e estávamos dentro da água a ver o pôr do sol, foi brutal. E não só entre vários. Este acho que era o tal pôr do sol que procurávamos. Já há uns anos atrás já tinha uma ideia, então já havia um plano, ok, vou estipular um budget, mas era muito vago, não tinha uma ideia certa. E já tínhamos estipulado um dinheiro, entretanto, quase à altura de deixar o trabalho, também trabalhei no restaurante, fui fazendo alguns pescados também, que é para ter esse dinheiro para a viagem. Estava no meu trabalho e quando tinha o tempo livre aproveitava para ir ao restaurante para ganhar mais uns trocos, que é para ter mais dinheiro para a viagem, para estar descansado também, para não ter que ter dinheiro à conta. Eu trabalhei na Volkswagen Auto Europa e trabalhava com manutenção industrial. Basicamente é dar apoio às linhas automáticas e o trabalho era muito fixe, gostei muito do trabalho e foi uma decisão difícil de tomar porque basicamente tinha uma carreira para a vida e deram uma boa oportunidade lá dentro de seguir, mas era escolher ou seguia esta carreira ou fazia esta viagem e podia me tornar diferente, ou seguia o caminho, talvez chamasse o caminho normal do que as pessoas seguem e achei que não me considero normal, acho que me considero às vezes maluco e acho que o que torna de mim forte e tomar as minhas decisões certas é aquele sentimento que tens lá no fundo que sabes, ok, tens que fazer isto. E foi aí que quando tomei a decisão foi difícil, mas tinha a certeza que era a decisão correta e tenho a certeza até hoje em dia que foi a decisão mais bem tomada. Nestes 6 meses o objetivo é conhecer novos destinos, ter novas experiências e não só, é conhecer-me a mim próprio e conhecer a minha namorada também. Porque nós no dia-a-dia, o que eu percebia, nós no dia-a-dia saímos do trabalho, depois estamos juntos, mas nunca estás à parte do mundo, nunca estás à parte do teu dia-a-dia. Sim, está sempre coisas a acontecer, tens que ir à casa de alguém, de um familiar, vamos fazer aquilo. E esses 4 meses que tivemos juntos, nós andávamos sempre 24 horas juntos e tinha sempre pausas. Por exemplo, almoçávamos e sentávamos a olhar para um sítio incrível, lindo, para uma praia com palmeiras ou para uma montanha enorme e às vezes conversávamos e acho que tínhamos conversas mais profundas e conhecíamos mais, e acho que no teu dia-a-dia, isto não acontece, é difícil isto acontecer. Normalmente, o que acontece é, não connosco, mas em geral o casal, os dois sentam-se no sofá, veem televisão, as notícias, ou uma série, jantam junto, e é difícil teres uma conversa mais profunda e tentar perceber o que é que tu tens, o que é que, a nível de sentimentos, a nível do futuro, a nível de uma experiência que tiveste. E acho que tivemos muito isso e acho que unimos-nos também bastante. Eu sabia que não se falava tão bem do Irão na televisão, mas já tinha ouvido uns amigos meus das viagens a falarem tão bem do Irão, de serem tão hóspedes
e de acolherem tão bem e fui confiante lá, não fui com medo de alguém me roubar ou de fazerem mal ou de acontecer alguma coisa. Fui confiante e acolheram-me, foi incrível. Eu estava na casa das pessoas, estava na casa de um casal da minha idade, e eles tratavam como se eu estivesse num hotel de 5 estrelas. O que tu vês na televisão, o que tu achas daquele país, ok, tens uma ideia, mas não fiques só com essa ideia. Se eu for com a minha bicicleta, for a um sítio e deixar a bicicleta lá, eu tenho medo que me roubem a bicicleta. Mas, por exemplo, assumi-me Oman. Fui a Oman e eu deixei o telefone, fui a um café, deixo o telefone em cima da mesa, eu vou para o hotel, ou para o hostel, ou para a casa do amigo, e eu volto e eu tenho a certeza que o telefone está lá. A educação deles também é diferente. Acho que pela religião também, eles não são feitos para roubar, eles não é que não sabem o que é, mas sabem que não podem. E sabem que não é o correto, e eles são hóspedes para ti, eles acham que o turista é uma pessoa bem-vinda e não alguém que tem dinheiro e temos que o agarrar para lhe tirar dinheiro. Acho que é mais ser hóspedes. Neste estou a falar de alguns países, claro que tens países como Camboja, por exemplo, também já visitei Camboja e tens os tuk-tuks que andam atrás de ti porque sabem que o turista tem dinheiro, mas eles têm que viver, eles trabalham com tuk-tuk. Cada pessoa que levarem é aqueles dinheiro que vão alimentar a família, então tem que ser chatos, têm que insistir com o turista, têm que ir atrás dele e é um bocadinho diferente, mas acaba por não ser países perigosos. Depois da Arábia Saudita fui ao Omã, depois do Irão fui com a minha namorada, encontrei-me com a minha namorada em Sri Lanka e depois de Sri Lanka fizemos Filipinas, Camboja, Laos e Vietnã. Fizemos os 4 meses esses países. O objetivo não era fazer muitos países, mas sim explorar o país que está, explorar e perceber bem como é que funciona o dia-a-dia das pessoas, se eles têm uma vida boa, será que eles têm uma vida melhor que a nossa? É tentar perceber esse tipo de coisas. Há muitas pessoas que também vão viajar e gostam de ir, por exemplo, à discoteca, gostam de ir para um barco e beber copos. O meu objetivo e o objetivo da minha namorada era explorar um bocado a gastronomia, um bocado o dia-a-dia das pessoas e mais o que elas sentem também. O Sudoeste Asiático, as pessoas de Laos, por exemplo, eles vivem do dia-a-dia. Uma pessoa que trabalha no tuk-tuk, ele pode ter a sorte de ganhar 5 euros, como pode não ganhar nada. E é mesmo assim, eles acho que vivem de pouco, mas acho que vivem felizes. Acho que vivem bem porque eles não procuram ter muito dinheiro eu acho que eles sentem-se bem, pela minha experiência, né? Pela minha experiência, acho que eles sentem-se bem com o pouco que têm, mas desde que tenham a família por perto e sossegados no cantinho deles, acho que eles sentem-se bem. Acho que não precisam de muito para estar felizes. E eu via isso nas pessoas. Para ser mais feliz, eu precisava de fazer outra viagem dessas enormes. Acho que tornava-me ainda mais feliz. Mas também acho que essa viagem tornou-me diferente, sim, acho que tornou-me numa pessoa mais calma, acho que tornou-me uma pessoa, se tens um problema, não precisas de elevar o problema. Se há solução, ok, então não ligues tanto ao problema e não levar um pequeno problema a ser um problema enorme. Mas sim, é levar a vida de uma forma mais simples. Acho que te torna mais ser humano, talvez. Por minha experiência, sim, dou muito mais valor às coisas simples. Às coisas simples do que ter muito dinheiro, mas acabas por depois não estás com os filhos, acabas por não ter outro tipo de experiências e essa viagem a ir a esses países mais pobres, tu vês nas pessoas, vias muito nas crianças, nas pessoas que não precisavam de muito para ser felizes e todos acolhiam-me de uma forma espetacular. Agora penso, antes da viagem, o que é que eu achava do Omã?
e achava, ok, o que as pessoas me passavam e o que a televisão passava não era muito boa. Achava que, ok, é um bocado de receio, deixa ver, vou, mas deixa ver. E como tenho lá os amigos, ok, pode ser que seja mais fácil. Hoje vou lá, vou lá sem problemas, não tenho, nem penso duas vezes. Acho que o país é super seguro, super acolhedor. Eu queria andar à boleia, queria me deslocar de uma cidade para a outra, que eu já tinha conhecido, e saí para as periferias da cidade e comecei a pedir boleia. E eu depois fiz um vídeo antes a explicar, ok, vou tentar apanhar a boleia aqui, vamos ver quanto é que demora, e pronto. E passado pouco tempo apareceram logo 3 carros, eram 3 carros assim esquisitos, diferentes, e eu depois percebi que eram carros militares, eram normais, mas eram militares, e quando olhei para trás, era um muro enorme, era uma base militar, mas era perto da cidade, mas eu não me apercebi, e eu tinha feito o vídeo, e o vídeo era por acaso o de trás apanhava o muro, mas eu não tinha percebido isso. E olhei bem, havia muitas câmaras lá, e eles prenderam-me lá, não foram agressivos para mim, mas indicaram-me, tens que vir connosco, entra para dentro do carro, e eu fiquei assim um bocado assustado, e pediram-me o telefone, e eu fiquei um bocado assim a desconfiar, levaram-me dentro do carro, levaram-me para dentro. Entrei lá dentro, fomos para um escritório e aí começaram as perguntas. Tiraram o meu telefone, pediram-me o número, o código e revistaram a minha mala toda, mas sempre calmos, nunca houve... Até me deram comida, mas eu estar tão nervoso e não saber o que é que eles queriam, se queriam me fazer alguma coisa... Por um lado eu estava descansado, mas por um lado estava também um bocado com medo porque nunca tive uma situação dessas e o que é que será que me vão fazer? E tive à volta de 6 horas lá, no escritório, a fazerem perguntas e basicamente o que eles queriam era saber se eu era algum espião. Se eu era, neste caso nessa altura também havia a guerra do Israel com Gaza e talvez seja um tema um bocadinho quente para eles. Eles faziam também certas perguntas do Israel e eu achava aquilo assim um bocado... Então, mas espera aí, eu não sou do Israel, eu sou de Portugal, então queriam era perceber bem quem eu era exatamente. E as perguntas eram todas claras. Entretanto, esse estavam a falar com o militar. Eles estavam a fazer tempo para vir um especialista. Eles queriam é que viesse um especialista para falar comigo, para fazer as perguntas. E viram o meu telefone todo, mostraram fotografias, perguntavam quem que era essa pessoa, quem que era aquilo, o que é que eu estava a fazer no Irão, era inúmeras perguntas, onde é que eu trabalhava. Depois veio o especialista e aí sim começaram as perguntas mais profissionais, perguntas mais a sério. Mas pronto, eu não fiz nada e não tinha feito nada, só apenas foi o vídeo, não sabia que era o muro que por trás era militar. E já tinha uma vaga ideia, alguém já me tinha dito para evitar esse tipo de vídeos e eu esqueci-me. E depois fez uma data de perguntas, as perguntas eram todas por escrito, eu tinha de que assinar, depois colocar também o dedo, era assim um bocado profissional, eu estava assim um bocado com medo. Mas depois, passado umas 6 horas, acabou, deram-me o telefone, eu pensei, ok, não tenho nada, vou-me libertar. E sim, foi isso. Eles, ok, não... Está tudo bem, podes ir, não podes fazer isto, tens que ter cuidado. E depois deram-me o telefone e a coisa engraçada, eu vou ao meu telefone e eles tinham apagado o tal vídeo, e nem eu queria o vídeo. E eu depois fui ao lixo ver e o vídeo ainda continuava lá. Então eles eram tão especialistas e sabiam tudo e eu depois comecei-me a rir, mas estava a tentar não rir tanto, que é para eles não me fazerem nada. Então eu ainda estava lá dentro, mas tinha o telefone e fui ao lixo ver se eles tinham apagado também lá do lixo, por curiosidade minha. Não, o vídeo ainda continuava lá. Mas eu não queria o vídeo, então chamei o tal especialista que ele foi a tal entrevista e eu mostrei-lhe, ele ficou assim bem surpreendido e depois começou a falar, e depois foi ter com alguém e apagaram o vídeo. Eu nem queria o vídeo para nada. E a partir daí fiquei com um bocadinho de receio, tipo, ok, será que devo filmar aqui? Será que devo fazer aqui um vídeo? Porque existiam também no meio da cidade, tens coisas militares mais pequenas, do governo, embaixadas, então estava a tentar evitar isso, então tinha que ter um bocadinho mais cuidado com isso. Mas depois disso,
as pessoas de lá eram tão boas que eu acabava por esquecer este pequeno medo que tive. Filme americano. Acho que foi um desafio para mim, porque foi uma coisa real e eu tinha que falar a verdade, não podia estar ali a tremer, não podia estar ali com receio. Já pensei, ok, isto é uma coisa real, então, ok, como é que é nos filmes? Foi exatamente isso que eu pensei, como é que é nos filmes? Como é que as pessoas se comportam? Então tomei uma decisão minha, que é, ok, tu vais ser profissional. Parecia um filme, mas eu estava com medo, mas ao mesmo tempo estava, ok, pensa o que diz. E então foi um bocado isso. E passado 6 horas, fiquei livre. A boleia na Arábia Saudita tornava-se mais complicado porque as pessoas não falavam tanto inglês, então eles não percebiam o que é que eu queria, eles não sabem o que é andar à boleia, a maioria das pessoas. E acabava muitas vezes por apanhar taxistas, mas o meu objetivo a boleia era andar sem dinheiro. Eu tinha dinheiro, mas eu não queria era gastar, queria andar à boleia para ter uma experiência mais desafiante. E acabava por ser expulso dos taxistas, entrava dentro do carro, acabava por ser expulso, e depois houve uma altura que fiquei um bocado com receio de experimentar a boleia, mas também não tinha outra opção a não ser pagar um táxi que ultrapassava o meu budget, era muito dinheiro, então tive que insistir às boleias. E houve uma altura que estava numa das vilas, à boleia, e tinha chegado a uma vilazinha e era na hora do almoço. E eu entrei para dentro do restaurante, por acaso não falavam inglês, mas com os dedos, com gestos, tudo se consegue. Comecei a apontar o que é que eu queria comer, mas ainda estávamos a falar. Entretanto, vem um senhor, saiu do carro, e ele por acaso falava inglês, e falou um bocadinho comigo, mas muito pouco, foi uns segundos, disse-me de onde é que era, Portugal, e ele falou com o dono do restaurante e disse-lhe, apontou-lhe os dedos, isso. E depois o senhor disse-me, olha, senta-te e fica aqui. Depois foi-se embora. E passado 2 minutos, ele tinha pago o meu almoço, ele não me conhecia lá nenhum, então pagou-me o almoço, tinha ali uma grande sandes, muito boa, e um grande sumo, então fica lá a almoçar e eu nem sequer o conhecia de lado nenhum. E ele ofereceu-se para pagar o almoço e foi espetacular. E aí sim, tornei mais, ok, as pessoas, porque eu tinha ficado um bocado desmotivado porque era difícil andar à boleia, comunicar com eles, comunicar em árabe é muito difícil, então era muito por gestos. E era sempre. E ter apanhado essa pessoa que me ofereceu comida tornou-se depois a coisa, ganhei mais forças e foi para seguir. Onde gostei mais da comida foi no Sri Lanka, porque tinha comida muito diferente. Pelo menos para mim, pela minha experiência, tinham vários tipos de pratos, 5 pratos, e eram só aqueles, não havia mais. Ou então, se estivesses farto desses 5 pratos, tinhas que comer pizza ou a massa, a típica comida para desenjoar. E esses 5 pratos eram brutais. Tinha um que era o caril de legumes, tinhas também com frango, com arroz, e tinhas várias coisinhas à volta. E tinhas vegetais crus, saladas, tinhas muitas coisas, eram brutais. Tinhas também outros pratos típicos deles que eram incríveis, e eles também, como serem perto da Índia, têm muita influência de especiarias, então usam muitas especiarias. Sendo no Sudeste Asiático, na Ásia, Filipinas achei um bocadinho mais caro, por sendo ilhas, vais gastando mais dinheiro porque tens que deslocar para um sítio. Podes deslocar de barco, mas demoras muito tempo, ou então por avião, que gastas mais dinheiro. Então o budget nas Filipinas ficou um bocadinho mais caro. Subiu um bocadinho e os alojamentos também eram um bocadinho mais em conta, pagavas um bocadinho mais. Tirando isso, nós normalmente tínhamos um budget estipulado que era, ok, vamos dormir entre 10 euros a 15 euros os dois. Então eu durante a boleia de Portugal à Moldávia levei mais a tenda, mais as coisas de camping, mas depois deixei na Moldávia e segui só com a minha mala às costas. Levei roupa, tentei levar o mínimo possível, não queria andar com muitas coisas, um bocado minimalista. Levei uns calções, umas t-shirts, muda de roupa, coisas de higiene. Também tínhamos um kit de farmácia,
que é com comprimidos, neste caso para os mosquitos, se for muito grave tinhas que pôr uma pomada, comprimidos, um spray, para as dores de cabeça, diarreia também. Tínhamos um kit de farmácia que quase nunca os usámos, que foi muito bom, mas tem que haver, senão depois estraga-te a viagem completamente. Levava também comigo umas botas de caminhada, outra mala mais pequena, suplente, para o caso de queremos levar comida connosco, ou andar no dia a dia, caso a mala grande fique no alojamento, e andar com uma mala mais pequena para não andar com uma grande. E acho que não é preciso muita coisa, basta o essencial e é ir. Eu tinha muitas perguntas dessa viagem que não tinha resposta, ok, e depois, se acontecer isso? Acho que não é necessário pensar nisso, acho que é ir, se tens dúvida, ok, mas vais descobrir quando estiveres lá, e não é teres, ok, se calhar preciso disso, então e se acontecer isso? Ok, tens uma vaga ideia, mas fica por aí, mas vai. E depois vais ver o que é que vai acontecer, vais acabar por comprar lá o que precisas, ou outra coisa. O nosso objetivo era fugir ao turismo, fugir às partes mais turísticas, um templo muito famoso, acabávamos por não ir, mas sim, ir a uma praia mais deserta, mais escondida. Optávamos por fugir um bocado. Claro que nem sempre conseguias fazer isso, mas sim, optávamos sempre por alojamentos mais isolados. Tudo, depende muito, acho que é relativo, depende do que nós procurávamos e depende do sítio. Se fossem sítios mais selvagem, com muitos animais à volta, talvez ficávamos mais na cidade. E se fosse um sítio que é muito turístico, mas era difícil não sair dali, optávamos por o sítio mais afastado possível do centro. O meu objetivo, depois de voltar, era tentar fugir um bocado à rotina que toda a gente tem no dia a dia. E sim, é seguir aquilo que tu queres e é seguir um bocado os teus sonhos. Não é fácil, não é todo fácil, mas é seguir aquilo que tu sentes e o que tu achas que queres mais para o futuro. E acho que essa viagem deu-me ainda mais forças para ser aquilo que eu quero ser. E talvez eu era uma pessoa ligeiramente diferente cá em Portugal, e era diferente na viagem, e ao voltar quero continuar a ser um bocado também aquela pessoa, uma mente mais aberta e não ligar tantos, não fazer de um pequeno problema um problema grande, não se estressar tanto, acho que não há necessidade, e levar a vida de uma forma mais simples. E às vezes mesmo estás numa situação complicada e vês as pessoas no dia a dia deles, vês como é que eles vivem, do pouco que têm, a ti viver bem, estavam sempre a sorrir. E não era era um sorriso genuíno, não era um sorriso falso. Percebes que era um sorriso genuíno e real. E acho que é levar isso contigo um bocado e não ser falso, não seres outra pessoa, mas sim tu próprio, e não é difícil para mim, e não ligares ao tanto o que as pessoas dizem. Acho que é muito difícil as pessoas mudarem de mentalidade, terem uma mente mais aberta. É possível, mas é difícil, porque já estão tão inseridas no sistema. O sistema está feito de forma a fazer as coisas tão... Não estou a dizer que o sistema está errado, acho que a forma como está a ser feito o sistema, tu seguires o caminho, acho que não é o mais correto, não é o mais correto. De seres um consumista e estás sempre a pensar num comprar qualquer coisa, e estás sempre no shopping, estás sempre a fazer qualquer coisa e gastares, e não usufruires, não plantares um tomateiro e tens tomates para ti, ou não dás o valor a outras coisas mais simples da vida. E acho que o sistema tornou-se tão desta forma que não faço ideia. Tudo depende da pessoa. Acho que com uma viagem, fazendo uma viagem destas, acho que é uma solução. Acho que sim, tenho a certeza. Fazeres uma viagem grande, seres louco para fazeres isso, e depois de fazeres isso vais ver. Vais ver a diferença, vais ver com o que tu vês e como é que vais voltar. Porque a nossa vida é uma viagem. A vida é uma aventura. É uma viagem. É uma viagem.